Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula iremos abordar a nossa situação de aprendizagem. Vou demonstrar como que a gente vai poder elaborar essa situação de aprendizagem, explicar o passo a passo dela para vocês poderem fazer da casa de vocês aí. Então, para a gente poder começar, a gente tem a contextualização. A empresa S-Gaut é uma empresa especializada em soluções envolvendo automação para processos industriais, tendo um setor exclusivo para o desenvolvimento e implementação de sistemas. Um cliente solicitou à empresa S-Gaut um projeto para um transportador de empilhador radial, apresentando a estrutura mecânica parcial de tal projeto. Então a gente temos aqui embaixo uma imagem que ela serve como uma ilustração da representação desse transportador radial aí que a gente vai ter. Então, a ideia nossa com essa situação de aprendizagem é elaborar o projeto elétrico, a programação em ladder, sendo controlado pelo CLP. Então, nós vamos fazer isso. Então, eu vou demonstrar para vocês como que a gente vai analisar esse contexto. Então, ó, a necessidade da empresa foi repassada pelo pessoal da S-Gaut, sendo solicitada a relação das conexões elétricas dos componentes e elaboração do diagrama de controle para o sistema proposto. Aqui embaixo, pessoal, a gente tem um princípio de funcionamento, se vocês clicarem no link, que mostra como que é o funcionamento desse transportador de empilhamento radial. Ele faz essa movimentação lateral. Uma vez que ele fez essa movimentação lateral, ele tem a alimentação para fazer o empilhamento de minério. Para que serve isso? Isso serve, na maioria das empresas, para poder secar o minério, para ele poder ser transportado. Imagina que a gente tem um vagão de um trem que ele carregue 100 toneladas de minério. E o teor de água desse minério é um teor de, um exemplo aí, de 30%. Ou seja, nessas 100 toneladas, a empresa está transportando somente de água 30 toneladas. Então, o ideal é que isso abaixe, que chegue aí na faixa aí ideal aí de 8, 12%, isso dependendo de empresa para empresa. Então, é simplesmente um empilhador de minério que tem a finalidade de secar ele para o transporte, ou secar também para o processo. Então, vamos voltar aqui na nossa SA. Vou dar um zoom aqui para a gente poder visualizar. Ó, a máquina deve funcionar gerenciada por um controlador lógico programável, ou seja, vai ter um CLP que vai fazer toda a parte de comando e acionamento dessa máquina. Você foi contratado como técnico em eletromecânica do setor de automação da empresa, ficando encarregado de elaborar o diagrama elétrico e o diagrama de controle para o funcionamento do sistema parcial proposto. Por que é sistema parcial proposto, gente? Porque a gente sabe que nessa foto a gente só tem a parte do empilhador, do transportador que vai empilhar o minério para poder fazer a secagem. Só que o restante do processo industrial ainda existe. Só que o que foi proposto nessa SA é simplesmente o transportador empilhador radial. Por isso que ele é parcial. Então vamos continuando aqui, ó. Aqui a gente tem todo o tagueamento de todos os elementos que a gente vai necessitar para poder fazer a ligação, as botoeiras para ligar, para desligar, os sensores fim de cursos, a chave de desalinhamento, entre outros elementos. Motores elétricos que a gente vai ter, o tipo de partida, se é direta, direto com reversão, e as lâmpadas de sinalização. A gente tem mais informações, vocês clicam depois nos links abaixo, mostrando como que funciona especificamente esses dois elementos aqui e algumas proteções específicas para correia transportadoras. Então, vamos voltar aqui, ó. O que é o nosso desafio, então? Esse é o desafio de vocês. Elaborar o diagrama elétrico e de controle utilizando linguagem ladder para o sistema proposto, identificando as variáveis de conexão utilizadas no mesmo. Mas o que é o resultado de entrega? O que vocês vão ter que entregar para mim como professor?
A lista de entradas e saídas indicadas os endereçamentos e tags, ou seja, a referência aonde vai ser as entradas e saídas desses elementos de comandos que a gente vai ter no campo e os elementos de saídas também. Então, se ele está endereçado na entrada I1, I2, I3, I4, I5, I6 e aí por diante. Isso que vocês vão fazer. O diagrama elétrico das conexões, IOs, né? Ou seja, I de input e O de output, saída, I de entrada e O de output, que é referente à saída, com o controlador, ou seja, é o diagrama elétrico, tanto de carga para os motores, como o diagrama elétrico dos PLC, no caso do PLC. E o diagrama ladder do processo proposto, ou seja, o projeto. Então, vocês vão entregar simplesmente a lista de endereçamento. Por exemplo, botoeira B1 está endereçada aonde? Botoeira B2, no caso que não tem, mas vamos lá. Uma botoeira B0, ela está endereçada aonde? Essa que é a ideia nossa que a gente está proposto. Fazer o projeto elétrico e, por último, fazer o programa em ladder. Como que vocês vão me entregar isso? Vocês podem escrever manual. Se quiser utilizar, por exemplo, o editor do Excel, pode fazer também. O projeto do CLP, vocês podem fazer no CAD Simul, ou pode também fazer manual. E o diagrama ladder, vocês podem fazer no aplicativo para celular, tirar um print e me enviar, ou então vocês podem fazer também à mão, ou no CAD Simul também. Então, essa é a ideia. Então, eu deixei aqui, ó, um exemplo para a gente, que é o seguinte, que é o transportador de empilhamento radial, e só para explicar uma ideia para vocês. Olha só, então o que eu preciso mesmo que vocês entreguem? A lista, né, das entradas e das saídas. Lista das entradas e das saídas, vocês vão fazer referente a esses elementos aqui, ó. Tá? Eu vou dar um zoom aqui, ó, para a gente conseguir visualizar melhor. Deixa ele processar aí, tá dando para a gente ver. Então, qual que é essa ideia que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, por exemplo, ó, lista de entradas e saídas indicadas no endereçamento. Você vai colocar, ó, saídas. O que eu tenho dela? O que é o tag da saída? Então, o que é saída aqui pra gente? São os motores, o M1, M2, a lâmpada H1 e H2. Essas são as saídas que a gente vai ter. Então, vocês vão colocar, ó, motor M1 é o tag. E ele vai estar endereçado aonde? Por exemplo, na saída Q1. Motor M2 é o tag. E ele está endereçado aonde? Na saída Q2. Lâmpada H1. Ela está endereçada aonde? Na saída, por exemplo, Q3. Lâmpada H2. A lâmpada H2, gente, é o nome do tag. E ela está endereçada aonde? Na saída Q4. Então, o que a gente fez? A gente finalizou praticamente o quê? A questão de saídas que a gente vai ter no nosso CLP. E aí a gente tem as entradas. O que são as entradas? São os elementos que vão estar conectados nessas entradas, né? Referente aqui, ó. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, entradas. Entradas. Vou dar um zoom aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui para a gente poder conseguir enxergar isso aqui direito. Então, nas nossas entradas, o que a gente vai ter nas nossas entradas? As nossas entradas, gente, eu vou colocar aqui na frente aqui para ficar mais fácil para a gente poder visualizar. Então, por exemplo, botoeira B1. É uma botoeira NA, ou seja, ela é uma botoeira normal aberta. Ela liga o processo. Aqui está falando o funcionamento dela. O que ela faz? Ela liga o processo, que liga então M1 e M2 juntos, que são os dois motores.
Então, eu vou colocar ela endereçada onde? Ó, por exemplo, ó, na entrada I1. O B0 é uma botoeira NF, ou seja, normal fechada. Ela desliga o processo. E aqui ela fala o critério que ela desliga. Ó, ela desliga o M1. Depois de 10 segundos, ela desliga o M2. Então, ela vai ser endereçada na entrada I2. A botoeira BE é uma botoeira de emergência. Ela vai ser endereçada na entrada I3, também normal fechado. O SF1, sensor fim de curso. O que é esse SF1, gente? Esse SF1 vai ser um sensor fim de curso mecânico. Ele vai estar sendo instalado nessa extremidade de cá, ó, o SF1. E do outro lado, o SF2. O que acontece aqui com esses dois sensores? Eles fazem uma movimentação radial para a direita e para a esquerda, ou seja, quando o equipamento ele bater aqui nesse ponto aqui do sensor de cá, ele manda então o equipamento ir para a direita. Quando o equipamento ele vem cá, ele bate no sensor de cá, que é o SF2, ele manda esse equipamento ir para a esquerda. Então, ó, eles também são fim de curso, nós vamos utilizar eles normal aberto, e eles vão ser endereçados na entrada I4 e I5. Deixa eu fazer menorzinho aqui para a gente conseguir visualizar. Aqui em cima I4 e aqui I5. Ó, chave de desalinhamento normal fechada, tá, gente? Ela vai desligar o processo. O que essa chave de desalinhamento ela é? É uma chave que é fixada na lateral da correia transportadora. E ela, quando a correia movimentar, tender a sair para um lado ou para o outro, ela vai desligar o sistema. Então, ela vai ser endereçada na entrada I6. E vocês também podem pesquisar na internet chave de desalinhamento para correia transportadoras. E também vocês podem consultar também, né, gente? Esses links aqui, ó, que estão mostrando como que é o funcionamento dessas chaves. E também está mostrando alguns sensores também que a gente tem de proteção, que a gente não vai utilizar no nosso caso aqui agora. Então, vamos continuar aqui, ó. Nós vamos ter também a CHET, né, que é uma chave de emergência tracionada por cabo de aço normal fechado. E ela vai entrar na entrada aí 7. Gente, o que é essa chave? Essa chave é um cabo de aço que passa na lateral desse elemento aqui, ó, de fora a fora. Por quê? Se eu tiver uma plataforma e tiver alguém dando manutenção, normalmente o pessoal da lubrificação, lubrificando os roletes aqui, e a esteira está funcionando, é um cabo de aço que, se o cara acidentar ou acontecer qualquer coisa, ele pode puxar esse cabo de aço, ele aciona uma chave de emergência que fica instalada aqui no canto, aqui embaixo. Então, dá para vocês utilizarem aí. Ok? E aí, pessoal, a gente vai ter também agora, a gente já colocou o endereçamento das saídas, mas só explicando o que são esses motores. Então, o motor M1 é um motor elétrico trifásico numa partida direta. Esse motor M1 é esse motorzinho que vai ser instalado aqui em cima, aqui, ó. M1 é o motor do elevador, aqui, ó, do empilhador, aqui, ó. É esse motorzinho que faz essa movimentação aqui da esteira, ó. Ele faz basicamente essa movimentação aqui que a esteira vai ter. Então, esse vai ser o motor M1. Ele é uma partida direta, igual vocês podem perceber aqui que está descrito. Então, vocês vão ter que fazer o diagrama de carga, também conhecido como diagrama de força, da partida direta. O motor M2, ele também é um motor elétrico trifásico, só que ele é um motor encarregado de ser instalado aqui na roda, ó. Vou colocar ele aqui, ó. M2, e ele faz essa movimentação, ou para a direita ou para a esquerda, sentido horário ou sentido anti-horário. Então,
vocês vão ter que fazer uma partida direta com reversão. Então, basicamente, gente, que é o primeiro exercício aqui, ó? Lista das entregas e das saídas indicando o endereçamento e os tags. Os tags, vocês já sabem que são os nomes dos elementos no campo, que está entregue para vocês já. As saídas e entradas, vocês só simplesmente vão fazer uma tabelinha no caderninho de vocês. Vocês vão colocar aqui, por exemplo, tags. Você escreve aqui em cima, ó, TAG, que são as tags. E do lado de cá, isso você escreve o texto saída, e do lado de cá aqui vocês colocam para nós o endereçamento. Endereçamento, ok? Tá um pouquinho pequeno aqui, porque eu não consigo, a mesa digitalizadora minha aqui é pequena, então não dá para escrever muito bonitinho não, tá, gente? Então, vocês fizeram isso, e aqui também na entradas e saídas, vocês colocam também, então, para nós, ó, as tags e o endereçamento. O endereçamento, aqui vocês colocam, então, ó, botoeira B1, ela tá entrando na entrada I1, a botoeira B0, ela tá entrando na entrada I2, ó, B0 na entrada I2, e aí por diante. Então, esse é a primeira lista, é o primeiro exercício, tá, gente? Vocês não precisam seguir essa sequência minha aqui, tá? Essa sequência de endereçamento, vocês podem mudar, por exemplo, eu quero que a lâmpada H1 seja endereçada na saída Q1, a lâmpada H2 na saída Q2. Então, fica a critério de vocês, tá, gente? O próximo é construir o diagrama do CLP, né, do controlador. E aí, o diagrama do CLP, a gente sabe que a gente vai precisar, então, de 4 saídas. E a gente vai precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entradas. E aí a gente vai conseguir responder, então, começar a fazer esse diagrama, tá, gente? É o diagrama já padrão, vocês entram aí no canal aí, tem um passo a passo como que faz o diagrama da partida direta, o diagrama da partida direta com conversão. Vocês vão fazer o diagrama elétrico. E por último, vocês vão fazer a programação em ladder, ok? Então, pessoal, esse é o exemplo do nosso transportador de empilhamento radial fixo, tá, gente? E o demais a gente acerta na hora da nossa aula aí, ok? Então, pessoal, agradecer vocês aí, um forte abraço e até a próxima.